O túmulo está vazio, a pedra foi removida, a morte foi vencida. O pecado não tem mais a última palavra. A última palavra é a vida. Em Jesus ressuscitado, Deus nos mostra que nenhuma noite é tão escura que possa impedir o amanhecer da sua misericórdia. Meus irmãos e irmãs, a ressurreição é o grande sim de Deus à humanidade. É a declaração definitiva de amor, que o amor é mais forte do que o ódio, que o perdão é mais poderoso do que a vingança e que a caridade é mais fecunda que o egoísmo. Talvez muitos de nós cheguemos a esta Páscoa cansados, feridos, preocupados, carregando cruzes pesadas, vendo a família em conflito, convivendo com doenças, dívidas, inseguranças, lutos, angústias que ninguém conhece. A Páscoa não nos promete uma vida sem problemas. Jesus ressuscitado ainda traz as chagas nas mãos e nos pés. As marcas da cruz não desaparecem. Mas agora, aquelas feridas, meus irmãos e irmãs, não são sinal de derrota. São sinal de amor vitorioso. Assim também as nossas feridas unidas de Cristo podem ser transformadas, não em motivo de vergonha, mas em lugares de encontro com a misericórdia de Deus. Quando o anjo diz às mulheres: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Essa pergunta atravessa os séculos e chega até nós. Quantas vezes procuramos a vida em lugares de mortes? Quantas vezes buscamos consolo em vícios, em relações vazias, em consumismo, em aparências? Quantas vezes alimentamos túmulos dentro de nós? O túmulo do rancor, do orgulho, da falta de perdão, da indiferença diante do sofrimento, do preconceito, da injustiça, da escravidão da língua que fere e que mata, do comodismo na fé. Portanto, a Páscoa é um convite a todos nós a sairmos desses túmulos e deixar para trás as faixas que nos prendem, a deixar que Cristo nos alcance, como chamou Lázaro: vem para fora. E aqui, irmãos e irmãs, entra com força a dimensão da caridade e do compromisso cristão. Se fomos ressuscitados com Cristo, se somos homens e mulheres novos na água e na luz do batismo, então a nossa maneira de viver precisa mudar. Precisa mudar. Como disse a segunda leitura de Paulo aos Colossenses, precisamos olhar para o alto e buscar as coisas do alto. O amor que contemplamos em Jesus não é um sentimento vago, não é uma emoção que passa. É um amor concreto que se traduz em gestos, em escolhas, em atitudes. A fé na ressurreição não pode ser apenas uma ideia bonita. Ela precisa se tornar vida nova, vida de caridade. Jesus, na última ceia, nos deu um mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é amai-vos uns aos outros como for conveniente, ou como o mundo ama, ou como o outro merece. É como eu vos amei. Com um amor que se doa, que serve, que perdoa, que recomeça, que se entrega ao extremo. E o cristão pascal é aquele que, tocado por esse amor, se torna sinal vivo desse amor no mundo. O novo homem que nasce das águas do batismo e da luz da Páscoa
é um homem de caridade, é uma mulher de caridade. É alguém que não consegue mais viver fechado em si mesmo, vivendo apenas dos próprios interesses. É alguém que aprende a enxergar Cristo no irmão que sofre, na criança abandonada, no jovem perdido, no idoso esquecido, na família desempregada, no morador de rua, no preso, no doente, na pessoa que não tem voz. Ser cristão pascal é permitir que o coração de Cristo bata dentro do nosso peito. É deixar que os nossos olhos se tornem os olhos de Cristo, capazes de ver além das aparências. É permitir, meus irmãos e irmãs, que nossas mãos sejam as mãos de Cristo, estendidas para levantar o caído. A caridade não é um extra opcional da vida cristã. Ela é o centro. E São Paulo nos lembra que se tivermos fé capaz de mover montanhas, se falarmos línguas, se possuirmos todos os dons, mas se não tivermos caridade, nada somos. E a Páscoa nos coloca nessa verdade. Fomos salvos por amor e para o amor. E assim, livres do pecado, não para vivermos uma fé acomodada, mas nos tornarmos instrumentos da misericórdia de Deus. Portanto, celebrar a Páscoa é assumir um compromisso. Compromisso com Deus, que nos amou primeiro. Compromisso com a igreja, que nos acolhe como família. Compromisso com o mundo, que espera por testemunhas do Evangelho. Não basta dizer, Cristo ressuscitou com os lábios. É preciso mostrar que Ele vive em nós, pelas nossas escolhas, pelo modo como tratamos as pessoas, pelo jeito como lidamos com o dinheiro, com o tempo, com a verdade, com o perdão. O homem novo, a mulher nova, ressuscitados com Cristo, são chamados a viver de forma diferente, no lar, com mais paciência, mais diálogo, menos gritos, menos ofensas, mais capacidades de pedir desculpas e de perdoar. No trabalho, com honestidade, justiça, sem corrupção, sem jeitinhos, sem explorar o próximo. Na comunidade, participando, servindo, não apenas criticando, mas oferecendo seu tempo, seus dons, sua presença. E assim, louvando e agradecendo, não somente com os lábios e os gestos, mas com o coração, com a razão. Na sociedade, sendo voz pelos que não têm voz, buscando a paz, a justiça, o respeito, a vida, desde a concepção até o seu fim natural. Então, celebrar a Páscoa de Cristo é mais do que trocar chocolates ou reunir a família em torno da mesa. Por mais importante e bonito que isso seja, celebrar a Páscoa é reconhecer que fomos todos resgatados por um preço infinito. Sangue de Cristo, derramado na cruz, renovado em cada Eucaristia. É cair de joelhos em gratidão diante de um Deus que nos amou quando ainda éramos pecadores. Um Deus que nos abraça, mesmo quando nós o rejeitamos. Um Deus que nos oferece sempre um recomeço. Então hoje, o céu se abre, a igreja exulta e a voz de Deus ressoa no mais íntimo de cada um. Filho e filha, eu te amo, eu te conheço pelo nome, eu sei das tuas lutas, das lágrimas escondidas, dos medos que você não confessa a ninguém. Eu entrei na tua noite, carreguei a tua cruz, desci aos teus infernos para te dizer, você não está sozinho, eu estou aqui, eu venci, e em mim você também pode vencer. Esta é a alegria da salvação. Saber que a nossa vida está nas mãos de um Deus que é Pai, que é amor, que é misericórdia. E neste dia de Páscoa, meus irmãos e irmãs, peçamos a graça das graças de um encontro verdadeiro com o ressuscitado. Não é apenas um encontro intelectual, mas é um encontro que toque o coração, que cure feridas,
que renove a esperança. Que Jesus ressuscitado entre nos nossos cenáculos fechados do nosso medo, como entrou no cenáculo dos discípulos, e nos diga: a paz esteja convosco. Que Ele nos mostre suas chagas gloriosas e nos faça entender que o amor se doa. O amor que se doa jamais é em vão. Que nós também aceitemos mostrar as nossas chagas a Ele, não para sermos condenados, mas para sermos curados. E que ao sairmos desta celebração, não sejamos os mesmos. Que algo em nós fique diferente hoje. Talvez você possa sair daqui com uma decisão de perdoar alguém, de voltar à missa com mais frequência, com fidelidade, de melhorar em casa, de ajudar a quem mais precisa, de viver com mais simplicidade. Que nossos olhos brilhem com uma esperança nova, que as nossas palavras sejam mais cheias de fé e de ternura, que os nossos gestos revelem que Cristo vive e age em nós. A Páscoa nos envia. A Páscoa, como um grande acontecimento, nos envia. Assim como o Pai enviou Jesus, agora Jesus ressuscitado nos envia ao mundo para sermos testemunhas da sua ressurreição, sinais visíveis de que o amor é mais forte, porque o mundo está cansado de palavras vazias. Estamos todos nós cansados de promessas vazias. O mundo espera por cristãos que vivam aquilo que professam, que sejam pela caridade, um evangelho aberto em que todos possam ler. Então, neste domingo de Páscoa do ano de 2026, confiemos tudo isso ao coração maternal de Maria. Ela esteve de pé ao pé da cruz, firme na fé, mesmo no meio da dor, guardou no coração a promessa de Deus. Ela acompanhou em silêncio e esperança a madrugada da ressurreição. Que Maria nos ajude a permanecer firmes, a acreditar que depois de cada sexta-feira de cruz, Deus prepara uma manhã de Páscoa. Que ela, mãe do ressuscitado, interceda por nós, por nossas famílias, por nossa comunidade. E que esta Páscoa reacenda em nós a alegria simples e profunda de saber: em Cristo somos salvos. Em Cristo somos amados. Em Cristo somos chamados a ser homens e mulheres novos, regenerados na água e na luz, transformados pela caridade. Que esta alegria que nos move a estar diante dessa mesa nos sustente hoje e em todos os nossos dias, e que quando as dificuldades vierem, possamos repetir com fé: Cristo ressuscitou, em Cristo eu também ressuscitarei. Que possamos guardar em nossa mente aquelas palavras de Jesus dita aos seus apóstolos: no mundo tereis provações, no mundo tereis decepções. Coragem, diz Jesus, eu venci. Eu venci. Olhar e celebrar a Páscoa é olhar com esse olhar de esperança a nossa vida em Cristo, Cristo na nossa vida, e poder acolher aquilo que Ele diz a cada um de nós: coragem, eu venci. Se com Cristo enfrentarmos as dificuldades, se com Cristo carregarmos nossa cruz, com Cristo também seremos mais do que vencedores. Não desista de buscar a Cristo. Não desista, meu irmão, em nenhum momento ou situação da vida, desista de colocar Cristo, que venceu a morte. E com Ele, todos nós somos mais do que vencedores. Amém.